Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprovou um projeto que exclui como atenuante a idade do agressor em crime de violência sexual praticado contra mulheres. O projeto impede a redução da pena se o autor do crime tiver menos de 21 e mais de 70 anos de idade. Aqui comigo no estúdio está a relatora do projeto, senadora professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla. E é sempre bom podermos falar de um tema que na verdade, coloca o Brasil em um panorama vergonhoso. Os números de violência contra a mulher, infelizmente, têm crescido muito. Feminicídio e outros crimes, violência política, violência psicológica, violência física. E a construção de legislações que fecham portas e aumentam penas, ela é sempre muito importante. Neste caso, é um projeto que foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, e no contexto de hoje, o fato de ter sido cometido por menor de 21 e maior de 70, além de ter uma implicação de uma rapidez maior na prescrição do crime, era um atenuante, sendo considerado como se o fato de estar dentro desse intervalo de idades, menos de 21 e mais de 70, não pudessem ser responsabilizados como deveriam. Então, infelizmente, em muitos casos, inclusive crimes coletivos, né, de violência, crimes por pessoas com mais de 70 anos envolvendo pessoas vulneráveis, com deficiência mental, e muitos ficavam sempre nessa proteção, né, dessa janela de idade. Há atualmente, o entendimento da lei por atenuar, no caso dessas duas idades, se justifica por quê? Primeiro, acho que há um pouco dessa questão da responsabilidade, né? Uhum. O entendimento que dentro da questão de menor, da maioridade, que era de 21 e 70, a pessoa idosa que já não responderia, né, pelas suas ações, o que não é verdade. Hoje nós temos um outro perfil, né, tanto no que nós olhamos para a questão do adolescente e do jovem, em termos de maior maturidade, a assunção de muitas responsabilidades, quanto pessoas com mais de 70 anos que estão hoje numa situação produtiva, consciente, atuando na sociedade. Então, na verdade, era muito mais uma leitura que era feita de uma situação de não capacidade por decisão. Então, hoje é uma correção feita, em muitos casos, o ajuste, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é o arcabouço principal, mas várias legislações têm sido construídas para aumentar a proteção, aumentar a punição e, com isso, ter também um caráter educativo, né? À medida que o sistema penal tem se aprimorado, né? O exemplo é o feminicídio, que nós não temos números anteriores, a gente às vezes escuta alguém falar assim, aumentou mesmo ou é porque agora está tendo visibilidade? Primeiro tem hoje a tipificação, então aquilo que era considerado como um homicídio ia para as estatísticas como um crime cometido contra a vida, né? De maneira geral, hoje tem uma categorização do feminicídio quando ele envolve o fato gênero, não matou a mulher em uma situação que não envolva a sua situação de vulnerabilidade de gênero. Então, da mesma forma, hoje nós já temos pesquisas que mostram a questão da responsabilidade, né, do menor de 21 anos. Então, eu vejo que é um ajuste importante, porque em muitos casos, até às vezes, os dois intervalos, infelizmente, alguns números mostram histórias envolvendo a situação da pobreza, muitos casos de grande vulnerabilidade em que a pessoa com mais de 70 anos usa essa vulnerabilidade com cesta básica, comprando, né, a mulheres, crianças, adolescentes, menores de 12, 14, 16 anos. Então, à medida que
flexibilidade na punição estimulava e até, em muitos casos, como tinha uma ausência do poder público no sentido da punição, infelizmente os números são muito altos, no caso de, inclusive, violência e estupro, que nós estamos falando também. Como é que fica a questão da prescrição da pena? Não, também os prazos, né, são alterados. Hoje nós já lidamos com a ausência de prescrição em vários crimes, para que, em muitos casos, as pessoas cometiam a violência, às vezes violência física, e ficavam contando com a lentidão do sistema da justiça, até que prescrevesse, né? Então, era o crime cometido e se valiam do fato da prescrição. Nesse caso, tanto altera o sistema de prescrição, quanto o fato de punibilidade. Então, por isso, o projeto da deputada Laura Carneiro, ele acerta muito e é mais um importante instrumento de redução da violência contra a mulher. A senhora falou sobre o feminicídio. Um dado recente que saiu mostra que há 4 feminicídios por dia no Brasil. Como que esse projeto se alinha a outras políticas públicas que têm sido tomadas, que têm sido, inclusive, aprovadas aqui no Congresso, em relação à proteção e evitar a violência contra as mulheres? Então, na verdade, existem vários projetos aprovados. No ano passado, foi aprovado um orçamento, a criação de um programa coordenado pelo Ministério da Justiça, e teve à frente a senadora Daniela Ribeiro, que era presidente da Comissão de Orçamento. Nós estávamos nessa comissão, a deputada Soraya também, com o slogan "Antes que aconteça", porque, na verdade, nós não podemos esperar o crime acontecer. Então, vários projetos, e esse "Antes que aconteça", ele tem essa ideia de articular os diferentes programas no âmbito dos estados, dos municípios, alguns programas já bem avançados, com o botão do pânico, acionando a cadeia de proteção envolvendo guardas municipais, polícia militar, polícia civil, a estrutura de segurança que estiver disponível para rapidamente atender a mulher quando acionar. Uma situação que eu acho que é importante é que as situações de violência, elas são crescentes. Em muitos casos, a mulher que é vítima de feminicídio teve vários alertas antes, de violência física, violência psicológica. Então, eu penso nesse sistema articulado, que diferentes políticas precisam estar integradas. E aí é um chamamento para a justiça, né, para a segurança pública. Quando nós olhamos o cidadão, ele espera a sua garantia de segurança. Então, se a polícia, hoje nós votamos vários projetos em relação à guarda municipal, empoderando, dando responsabilidades, só que o sistema precisa ser articulado. Uma mulher que procura uma delegacia de polícia para fazer uma ocorrência e que, às vezes, não tem um profissional qualificado para atender. Uma mulher que é submetida a situações de violência pública e que o sentimento de impunibilidade pode levar a esse crescimento. Então, na verdade, essa legislação, ela fecha lacunas que existem hoje na legislação, permitindo situações de violência, nesse caso, inclusive, violência bastante grave, que também trata diretamente da questão de estupro. Existe também muito aquela questão do machismo estrutural, e a senhora também, como uma senadora voltada para a área da educação, acha que esse tipo de orientação ele poderia começar também nas escolas? Eu pergunto isso porque há casos de crianças que relatam para os seus professores, depois de alguma orientação, e falam: nossa, então isso que acontece lá em casa não é normal, quando o pai às vezes bate na mãe, aquela coisa. Talvez essa orientação, ela vindo da escola, também possa evitar e acabar com esse conceito e com essa antiga normalização. Com a normalização da violência. Eu acredito, já tem também projetos de lei que trabalham na questão do espaço da educação
do conhecimento da Lei Maria da Penha, das situações de violência, porque é importante lembrar que nós nós temos na escola a oportunidade de formar uma nova cabeça. E quando a gente fala isso, é um tema que pode ser tratado normalmente, mas em muitas situações, às vezes, a própria mulher, a professora, acha normal a situação de dependência, de subserviência, a violência, aquela situação de violência de a mulher, em muitas situações, que grita com ela, que o formato que o pai trata a mãe, começa a achar aquilo normal e a tendência é ele repetir esse comportamento, entendendo que a força física lhe dá direito de subjugar, né? E normalmente nessas relações que são relações doentias dentro da sociedade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, junto com todo o processo, o arcabouço legal que tem sido construído, a necessidade de organização do sistema de segurança para dar cumprimento a isso. Uma mulher que procura uma delegacia e que escuta uma brincadeira, o que ela fez de errado? Boa coisa não fez, porque que apanhou, estava vestida assim, o assado, então justifica ter sido violentada, estuprada. É um comportamento que precisa ser enfrentado e é também padrão educativo. Agora, você imagina a oportunidade que nós temos, e aqui o Senado tem a cartilha, né, o gibizinho da Lei Maria da Penha para as crianças, o quanto é importante ser enfrentado no espaço da escola, porque você vai não só dar oportunidade para a criança e o adolescente entender que, às vezes, aquela relação doentia que ele vê em casa não é normal, como também você vai formar um comportamento diferente. Senão, além de normalizar a situação, ele amanhã é uma pessoa que vai estar reproduzindo isso, porque se é normal, eu tenho força, eu vou conseguir ganhar naquela correlação de força, eu tenho que subjugar, e aí entra também a questão da cultura, tem projetos lidando com a questão indígena. Por muito tempo se dizia, não, é cultural, né? A mulher indígena apanhar, sofrer violência de toda a natureza, porque é cultural. Cultura não pode ser justificativa de violência. O projeto foi aprovado no plenário, qual é a próxima etapa? Sanção. Ele é um projeto que veio da Câmara, eu fui relatora no Senado com muito cuidado para não ter que voltar para a Câmara. A nossa expectativa é que se transforme em lei de maneira muito breve e, logicamente, que passe a ter consequência na nossa sociedade. Tá certo, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.